oração, ela tem poder para mudar algumas coisas sobre as nossas vidas. E eu preciso passar mais tempo orando, buscando e apresentando o Senhor. Esta é a minha causa. Se nós começarmos a ler a palavra, eu vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que a vida deles foram mudada pela sua oração. Será que você acredita que a sua vida pode ser mudada pela oração? Aleluia. Será que você acredita que você pode alcançar o seu objetivo pela sua oração? Glória a Deus. Será que você consegue confiar e acreditar Deus poderoso, que através de você orar, Deus, Ele pode mudar esta situação? A Bíblia nos fala lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 4 e o versículo 9, nos fala sobre uma mulher que ela teve um filho. Somente 3 versículos falam sobre ele. Muito curta a passagem, mas é interessante porque é uma passagem que mostra o poder da oração. E essa mulher, ela teve o seu filho. E quando ele foi nascer, ele causou muita dor para ela no parto. Ele causou muito dor. Então, quando ele nasceu, porque ele causou a ela dor, a mãe dele coloca o nome dele de Jabes, que significa causador de dor, ou o que causa dor. Imagina esta criança, ela com esse nome, e ela entendia que o nome significava causador de dor, ou causador, porque entenda que o povo judeu, eles só davam nome para os seus filhos com significados. Não era sem significado, todos eles tinham um significado diferente. E a mãe deu aquele nome para o filho. E o filho sabia desse significado. Deus. Mas só que entende que muitas vezes a nossa oração pode mudar o propósito das nossas vidas. A Bíblia diz que ele começou a crescer. Ele foi crescendo e continuava com aquele mesmo nome, causador de dor. E é isso que é interessante. Quantas pessoas nos rotulam por algumas coisas que fazemos? Quantas pessoas muitas vezes nos rotulam por algo que fazemos? Entenda que esta mãe, ela poderia ter traumatizado seu filho pelo nome que deu. Mas entenda que este homem chamado Jabes, ele não ficou se culpando e deixando as pessoas se culparem ele. Ele preferiu, sabe fazer o quê? Orar. Ele preferiu aplicar a vida dele à oração. Porque muitas vezes vivemos uma vida de se culpar e de culpar pessoas. E eu entendo que muitas vezes Jabes, ele tinha todos os motivos para dizer: já que eu sou um causador de dor, é isso mesmo que eu vou fazer. Porque o ser humano, muitas vezes, ele tem a tendência mais para o mal do que para o bem. Então, como ele disse, já que eu sou causador de dor, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou causar dor para todo mundo. Agora eles vão ver e eles vão me conhecer quem eu sou. E muitas vezes há pessoas que fazem assim. As pessoas que se sentem traumatizadas por aquilo que o pai ou por aquilo que a mãe fez. E sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Faça como Jabes. Não deixe um rótulo mudar você. Não deixe um trauma de infância mudar você. Não é porque fizeram para você lá atrás que você vai ser hoje. A sua oração pode mudar tudo isso. Aleluia!
Glória a Deus. E Jabes, ele foi crescendo e ele começou a orar ao Senhor. E disse: Senhor, se a tua mão for comigo, e o Senhor me abençoar, alargar as minhas tendas, e me livrar de todo o mal e de toda a angústia. Esta era a oração dele. De causar angústia, me livrar de todo o mal e de causar angústia. Porque ele não queria ferir ninguém, e ele não queria magoar ninguém, mesmo que o nome dele fosse aquilo. Eu não sei o que aconteceu na sua vida no passado, eu não sei como as pessoas te chamam hoje, mas você ainda tem a sua oração para mudar tudo isso. Aleluia, Jesus. Você ainda pode fazer como Jabes, começar a orar Glória, glória, e dizer: Senhor, se a tua mão for comigo, se o Senhor me abençoar, Aleluia. se o Senhor alargar as minhas tendas, se o Senhor me livrar de todo o mal para não causar angústia. Oh, Deus. E sabe o que é mais interessante? Que o Senhor ouviu a oração dele. Aleluia. O Senhor ouviu a oração dele. Aleluia. Eu não sei o que as pessoas têm falado ou feito para você, que tem feito você pensar em não mudar. Eu não sei o que aconteceu no seu passado, mas o Senhor diz assim que nesta noite Ele quer tratar com pessoas que tiveram traumas no seu passado, e esses traumas te assustam até hoje. Muitas vezes você não consegue nem ouvir o nome da pessoa, Poxa, Pai. não consegue perdoar o que a pessoa fez. E você carrega isso desde a sua infância. É que nem Jabes carregava aquilo. Mas o que Jabes fez? Ele começou a orar. E o Senhor disse: se você começar a orar, Aleluia. Ele é poderoso para fazer você esquecer. Deus poderoso. Se você começar a orar, Ele é poderoso para tirar isso do seu coração. Aleluia. Ele é poderoso para tirar isso de dentro de você. Mas se você ficar alimentando, pensando e pensando: podia ser diferente, podia ser desse jeito, se não tivesse acontecido aquilo, quem sabe a minha vida seria outra hoje. A sua vida, ela pode ser outra hoje sim, mas se você orar, se você fizer como Jabes, ele não apagou o seu nome ainda continuava Jabes, causador de dor, mas ele não era aquela pessoa. Aleluia, Jesus. Ele estava orando, ele orou e o Senhor ouviu e abençoou. E sabe o que ele se tornou? A Bíblia diz que ele se tornou o mais ilustre de todos os seus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele se tornou o mais ilustre de todos os seus irmãos, ou seja, aquele que a mãe deu um nome abençoador, não foi esse que se tornou ilustre, mas foi aquela que ele deu um nome, que era o nome de causador de dor. Sabe por quê? Porque aquilo que as pessoas falam de mim, aquilo que as pessoas colocam sobre rótulos sobre você, não vai definir quem você é. O que vai definir quem você é, verdadeiramente, é a sua oração. É Deus poderoso. E ele se tornou o mais ilustre, ou seja, ele se tornou o mais honrado, ele se tornou o que Deus mais honrou. A sua mãe teve que olhar para ele e ver a honra que ela não colocou sobre o seu filho, Deus colocou. E nesta noite Deus está dizendo que a honra que a sua mãe não colocou em você, Deus ele vai colocar. Se você começar a orar, se você começar a buscar, você vai se tornar o mais ilustre. Porque há um poder na oração sobre a sua vida. E todas as cadeias, todos os traumas, toda a dificuldade, ele pode ser o quê? Quebrado. Sabe através do quê? De eu me colocar a orar. Não depende das pessoas, depende de você. Não depende de ninguém, depende de você. Se você orar,
Deus, Ele vai fazer milagres sobre a sua vida. Glória a Deus. Se você buscar Deus, Ele vai fazer coisas grandes sobre a sua vida. Ele vai fazer como na vida de Jabes. A oração dele mudou a história dele. Ele se tornou o mais ilustre, o mais honrado. E através da sua oração, Deus, Ele tem o poder para honrar você. Deus, Ele tem o poder para trabalhar na sua vida. Sabe por quê? Porque mesmo que todos te abandonem, o Senhor diz que Ele não te abandona. Mesmo que todos se apartam de você, o Senhor, Ele ainda continua perto. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele tem o melhor para a sua vida. Mas você precisa começar a orar e dizer: Senhor, eu preciso, faça como Jabes. E você vai se tornar o mais ilustre e o mais honrado, porque o Senhor, Ele é na sua vida para fazer. Aleluia. Como foi na vida de Jabes. Sim, Deus. Mas é que muitas vezes não queremos aplicar a nossa vida à oração. Olhamos uma causa e já damos como perdida. Olhamos para o nome e já dizemos: é isso mesmo. Já que todos falam, eu vou fazer. Não queira orar e dizer: não, eu vou fazer a diferença. Porque eu tenho um Deus que é poderoso para quebrar toda cadeia, toda maldição, toda seta, todo laço. Em nome de Jesus. Aleluia. E tudo isso pode ser quebrado através do que? Da minha oração. Então este homem teve a vida transformada pela sua oração. E nesta noite o Senhor diz: que é a sua vida transformada? Comece a orar. Comece a buscar. E você vai poder ver as mãos do Senhor sobre a sua vida. É como a palavra do Senhor diz ali no livro de Números, capítulo 27. Poder da oração. Porque a Bíblia ali nos fala, em Números 27, nos fala sobre as 5 filhas de Zelofiade. De um homem que morreu e deixou 5 filhas desamparadas. Sabe por quê? Porque quando um homem, segundo a cultura dos judeus, ele morria, a sua herança não era passada para filhos. Se ele não tivesse filho homem, a sua herança era passada para o seu irmão e não para as suas filhas. Mas Zelofiade, ele morreu. E as filhas disseram assim: nós não aceitamos ficar sem herança. Mas era uma lei dada por Moisés no Monte Sinai. Era uma regra que devia ser seguida. Mas elas disseram: sabe o que? Nós não aceitamos isso. Nós vamos buscar a nossa herança, mesmo que nós não tenhamos direito. Olha o poder da oração. Olha o poder da busca. É quando muitas vezes você não tem direito, mas você diz: mas Deus, Ele vai fazer eu ter direito. É, Jesus. Mesmo quando você não tem esperança, vai dizer: mas Deus vai fazer eu ter esperança. Mesmo quando alguém olha para você e diz assim: para você acabou, você diz: não, mas para Deus não acabou, porque eu vou orar. E essa situação, ela vai ser mudada. É desta forma que nós devemos encarar as nossas dificuldades. Aquelas 5 jovens ficaram sem nada, mas elas disseram: não, nós vamos lá até Moisés, até Arão, e vamos reedificar a nossa herança, porque não aceitamos ficar sem nada. E a Bíblia diz que elas foram até onde estava Moisés e clamaram. E disseram: Moisés, o nosso pai é morto, e nós não temos irmão homem, mas nós queremos a nossa herança. A terra que ia ser do meu pai, ela tem que passar para nós, e não para o irmão dele. É para nós que tem que se passar. É isso que muitas vezes nós precisamos fazer. Será que nós estamos dispostos a lutar contra tudo isso? Porque quem sabe quando o seu pai morreu, todos disseram: agora não tem mais jeito. Agora ficaram todas desamparadas e sem ninguém para as ajudar.
Oh, Deus. Mas elas disseram: não, nós vamos reedificar a nossa herança. Aleluia. Nós vamos buscar. Amém. Porque muitas vezes é mais fácil olhar a situação e dizer: não tem jeito. Não é mais fácil dizer: ah, não tem mais como, não, agora já acabou. Ou eu disse assim: não, eu ainda posso orar. Eu ainda posso clamar ao Senhor. Eu ainda tenho voz para clamar. Sim, Deus. Eu ainda tenho voz. Era como o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em uma das suas cartas, ele escreve: eu estou preso, mas as minhas palavras não estão. Ou seja, ele não podia ir, mas através da escrita e das palavras dele, podia alcançar pessoas. É assim. Quem sabe ele podia estar na prisão e dizer: agora acabou, não tem mais como, eu estou preso. Ele dizia: eu estou, mas as minhas palavras não Oh, estão. Senhor, aleluia. Foi o que aquelas 5 jovens elas fizeram. Elas disseram: nós, para muitas pessoas está desamparada, mas nós vamos buscar aquilo que nos é de direito. Mesmo que a lei diz que não, mas nós vamos lá pedir. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 7,7: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, abrir-se-vos-á. Por quê? Porque todo aquele que pede, ele vai receber. Não deixe de pedir. Não se conforme com a situação que está dizendo que não tem mais jeito. Diga: não, ainda tem. Eu ainda tenho um Deus que pode mudar, que para Ele todas as coisas são possíveis. Acaso haveria alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Mas é que muitas vezes eu aceito aquela situação e não quero orar mais. Digo: é verdade. Não tem jeito, não tem jeito, tá bom. Mas essas 5 jovens não aceitaram. E sabe o que elas fizeram? Foram até Moisés. E o que Moisés? Moisés olhou e disse: olha, vocês não têm direito, mas todavia eu vou apresentar a sua causa para o Senhor. Porque Moisés poderia ter olhado para elas e ter dado a sentença de: olha, a lei diz que não é de vocês. A lei diz que é do irmão do seu pai. Mas sabe o que é mais interessante? Moisés, ele viu aquela causa e ele diz assim: olha, vocês não têm direito, mas todavia eu vou apresentar a causa de vocês diante do Senhor. Eu vou apresentar a sua causa, depois eu dou a resposta. Eu vou orar e ver o que Deus ele vai responder. E o que Deus ele falar, eu vou fazer. Olha que interessante. Moisés foi apresentar a causa daquelas 5 jovens. Por quê? Porque a lei já tinha sido escrita. Até aquele momento, as filhas não tinham direito. Mas elas não aceitaram, elas queriam. E sabe o que é mais interessante? Que elas estavam lutando por uma herança que ainda o seu pai não tinha conseguido. Porque até aquele momento, o povo ainda não tinha conseguido a herança. Não tinha a herança. Eles estavam ainda peregrinos na terra. 40 anos, dentro desses 40 anos que aconteceu esse fato. Mas elas já estavam pensando quando eles iam entrar. Então eles estavam reedificando uma coisa que não estava na mão. Era algo para o seu futuro. Ela dizia: quando nós entrarmos, nós queremos herança. E a herança é a do nosso pai. Ela tem que ser dada para nós. E a Bíblia diz que Moisés, quando ele foi orar, o Senhor falou com ele. E o Senhor disse, falou assim: Moisés, é justa a causa delas. Glória a Deus. Moisés, aquilo que elas estão pedindo é justo. Olha que interessante. É porque muitas vezes existem várias leis. E algumas leis são injustas. E eu tenho que começar a buscar a Deus e dizer: Senhor, esta lei não está me favorecendo, mas o Senhor sabe que eu sou justo. E que eu preciso de justiça. E entenda que o Senhor ele é poderoso para fazer justiça a cada um de nós, pela oração que estamos fazendo.
Entenda que elas não foram lá brigar, não foram discutir, não foram querer ganhar no grito, não se revoltaram. Não. Elas foram fazer o quê? Pedir. Quantas pessoas se sentem injustiçadas e querem gritar, querem xingar, querem brigar, querem quebrar tudo, querem... Não, estou no meu direito, eu vou fazer. E findam perdendo o seu direito. Porque sabe quando nós recebemos justiça de Deus? É quando nós oramos. É por isso que em Tiago diz: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Entendeu? A ira do homem não opera. O que opera a justiça de Deus? Começar a pedir, dizer: Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. Não vai acontecer como aquela viúva e aquele juiz injusto, que não fazia justiça para ninguém, mas ela não deixou de clamar, não deixou de bater, até que um dia ele disse: eu não faço justiça para ninguém, mas eu vou fazer para ela. É assim que Deus faz. Quando não brigamos, quando não se iramos, quando não xingamos, quando não queremos resolver do nosso jeito, mas falamos: eu vou até quem pode resolver. Eu vou até o Senhor, e o Senhor, Ele vai fazer por mim. Aleluia! É certeza, irmãos, não é dúvida. Aquelas 5 jovens, ela tinha uma certeza: Deus, Ele vai fazer justiça por mim. Porque nós não vamos ficar sem herança e não vamos ficar desamparadas. E entenda que quando Deus respondeu para Moisés dizer: justa esta causa, então falou para aquelas jovens que elas iriam ter o direito de receber herança. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu somente isso. Aconteceu algo extraordinário. Porque a oração delas não mudou somente a causa para elas, mas mudou a causa de todas as outras filhas. Porque Moisés, quando Moisés foi falar, ele falou assim: olha, a partir de hoje, não é somente as filhas de Zelofehad que vão ter direito. Quando um homem morrer e não tiver filho, a herança vai passar para a filha a partir de hoje. Então a oração daquelas 5 jovens foi capaz de mudar uma lei, não somente em favor dela, mas em favor de todas dali para frente. As 5 filhas de Zelofehad para trás, as filhas não tinham direito, muitas perderam. Mas dali para frente, elas ganharam e todas iriam ganhar. Sabe por quê? Por causa delas, da oração e do pedido delas. Glória a Deus. Isso é interessante. Aonde a minha oração pode chegar? O que a minha oração pode mudar? Quando eu me coloco a orar, o que pode acontecer diferente? A lei era assim, mas através da oração mudou. Falou: não, a partir de hoje não. A partir de hoje, não somente elas têm os direitos, mas todas as filhas vão ter o direito a partir de hoje. A sua oração é poderosa. É somente você acreditar que através de você orar, todas as coisas podem ser mudadas. Glória a Deus. É porque muitas vezes sabe que nos falta fé. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Nós muitas vezes servimos um Deus tão grande, mas quando vamos orar, oramos tão pequeno. Servimos um Deus que pode fazer o impossível, mas como vamos orar, dizemos: isso não tem jeito, então está tudo certo. Eu vou me conformar e vou orar outra coisa. Não. Deus, Ele quer que você se levante e comece a olhar para as suas causas e para os seus projetos e diga: Senhor, eu vou alcançar. Porque aquelas filhas de Zelofehad não desistiram do seu projeto. Eu quero ter herança. Nós vamos ter herança e nós vamos buscar por esta herança. Aleluia. Jabes, ele disse: olha, eu posso ter o nome de causador de Deus, mas eu não sou, e vou provar para todos que eu não sou. Ele tinha um objetivo. Não viva uma vida sem propósito e sem objetivo, sem foco. Saiba aonde você quer chegar. Só que o processo, ele é longo. É com muita oração, é com muito sacrifício, é com muita vida com Deus. E diz: Senhor,
o Senhor vai me dirigir até eu alcançar o meu objetivo. O Senhor vai me dirigir, vai me levar até alcançar o meu propósito. Feche os seus olhos aí neste momento. Porque o Espírito Santo, ele está aqui. E a Bíblia diz que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração. Ele é aquele que sonda o nosso coração nesta noite. Ele está sondando você hoje. Ele está olhando qual é o seu objetivo realmente, qual é o seu propósito realmente. Aonde você quer chegar, o que você quer fazer. E nesta noite as mãos do Senhor, ela está entrando na sua vida hoje. E ela está tirando algo de dentro de você que estava causando dor. Toda angústia, toda tristeza, todo trauma, todo pensamento negativo, sabe, todo pensamento ruim. Sabe a dúvida, aquela pergunta que você pergunta, por quê? Por que não me escolheu? Por que não me aceitou? Por que não podia ter sido eu? Por que aconteceu tudo isso? Por que isso? O Senhor, nesta noite, Ele está tirando esse peso de você. Ele está tirando esse peso sobre a sua vida, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um objetivo e um propósito. Comece a se colocar na presença do Senhor, comece a entrar no propósito dEle e comece a dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor arranque isso de mim e coloque a sua paz no meu coração. Oh, aleluias. A vida desses homens e dessas mulheres, elas não ficaram se culpando com traumas ou com dificuldades. Elas preferiram lutar e dizer, Senhor, o Senhor vai nos fazer vencer. O Senhor vai nos fazer alcançar. Então não fique se culpando, nem culpando ninguém, nem culpando a situação, nem aonde você vive, o que você está fazendo. Escolha lutar, escolha orar, escolha clamar e dizer, Senhor, o Senhor vai fazer diferente na minha vida. Oh, aleluia, e o Senhor, Ele vai fazer nesta noite, Ele já está fazendo nesta noite sobre a sua vida, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que entra no homem, é Ele que faz a obra. É Ele que está fazendo todas as coisas sobre a sua vida. Oh, aleluia, santo é o Senhor. Deus de poder e honra e glória e majestade. A tua palavra, Senhor, ela foi lida e ela não volta vazia, mas ela faz tudo aquilo que lhe apraz. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que nesta noite a tua igreja, os teus servos, eles sejam revestidos, eles sejam transformados, eles sejam mudados, ó Pai, moldados pelo teu Espírito Santo. Faz, Senhor, a morada em cada coração, em cada vida. Age, Senhor, no impossível e tira, Senhor, todo aquilo que tem, ó Pai, causado dor na vida deles. Tira, Senhor, todo esse sentimento de revolta, ó Pai, sobre essas vidas. Tira, Senhor, todo o sentimento de revolta, Pai. Oh, aleluias, toda revolta, Senhor, que possa ser tirada desses corações nesta noite. Mas que eles venham entender e saber que eles têm um Deus que os ama e que cuida deles todos os dias, Pai. Então, em nome de Jesus, consola cada coração, consola cada pessoa, ajuda cada um deles a superar tudo isso através da oração, através da busca ao Pai, através de clamar ao Senhor. E nós temos a certeza que o Senhor vai fazer e o Senhor vai operar todas as coisas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Peço